Olá, e hoje a gente começa o Ser Empreendedor falando de doçura. Olha só, o mercado de doces global aponta um crescimento de 3,99% até 2027. E aqui no Brasil, uma pesquisa realizada entre a Fiocruz, a Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais, com mais de 44 mil entrevistados, aponta que 63% deles com idade entre 18 e 29 anos, passaram a consumir doces 2 vezes mais por semana do que consumiam anteriormente no período da pandemia de Covid-19. E é nesse contexto que a gente conversa com o Wade, que justamente se lançou no mercado de doces naquele período em que tudo parecia que estava fechando e ele encontrou no empreendedorismo uma saída. Wade, tudo bem? Me conta o que estava acontecendo na sua vida naquela época que você falou, é nesse caminho que eu vou. Olá, tudo bem? Então, eu sou de Arthur Nogueira. Na época, eu ainda estava pensando se eu ia continuar na minha área, que é de arquitetura, paisagismo, ou se eu ia migrar para outra área. Como lá é uma cidade pequena, eu decidi voltar para Campinas para seguir alguma carreira. Você estudou aqui? Eu estudei aqui. Tá. E eu voltei, na mesma semana eles falaram do lockdown. Mas quando você voltou foi para tentar então algo, você não tinha nada? Isso, não tinha ou nada não, em olha, eu vista. vou porque vai ter um trabalho já que estava tudo certinho? Não tinha nada em vista. Eu vim para, sei lá, trabalhar em shopping, qualquer coisa que fosse. Sim. Para seguir e Alugou crescer. algum lugar aqui? Sim, eu vim morar com mais 2 amigos e depois de 1 mês eu fui morar sozinho. Tá. Quando você chegou aqui, uma semana depois, lockdown, Isso. sem dinheiro, sem perspectiva. Shopping fechado, não tinha onde procurar emprego. Mas por que essa ideia do doce? Nesse universo da arquitetura, como que foi isso? Então, na minha cidade, eu já fazia. Na verdade, assim, eu sempre amei pudim. E eu comprei uma panela de pressão e veio com um livrinho onde tinha uma receita de pudim. Aí eu fiz e comecei a fazer de fim de semana. E as amigas da minha mãe comeram e gostaram. Isso lá em Arthur Nogueira? Isso lá em Arthur Nogueira. Tá. E elas encomendaram comigo e não era uma renda, mas era algo que eu já fazia lá. E daí quando isso aconteceu aqui, da pandemia e tudo mais, eu falei, vou tentar fazer o que eu já estava fazendo lá, vender pudim. Tá, mas tudo bem. Vou tentar fazer pudim, vou vender para quem? Tá tudo fechado? Como que foi isso? Eu já tinha um Instagram, que é o mesmo até hoje, @pudinsdlc, e por lá eu ia divulgando. Como eu vim para morar em prédio, eu divulguei no condomínio e ia mandando mensagens, seguindo pessoas, e foi tendo um retorno. Foi aí que então, nessa vitrine, em uma rede social, que você começou a alavancar o seu negócio. Exatamente. As entregas eram delivery, então? Isso, eu mesmo entregava. Ah, você mesmo? Isso, eu mesmo combinava com a pessoa e até ela entregava. Até eu pensar no iFood. Mas até você chegar no uso de um aplicativo para entrega, como foi consolidar essa clientela aqui em Campinas? Então, na verdade, foi tudo muito rápido. Como eu tinha a intenção de continuar aqui, então eu pensei em fazer alguma coisa para crescer. Foi quando eu criei o MEI para poder entrar no iFood. Quando que você criou o MEI? Em 2019 mesmo. 2019, mas aí você foi lá no site, criou naquele portal do empreendedor, é isso? Na verdade eu tive muito medo, porque abrir uma empresa e eu não sabia nada. Então fui procurando informações, como que funcionava, informações de se eu precisar fechar, como que seria, porque eu não sabia se ia dar certo, se não ia. Então, assim, foi com muito medo, mas depois que eu ultrapassei esse medo e criei, que tudo aconteceu. E tudo aconteceu, o que aconteceu para que a gente, inclusive, chegasse até você? Sim. As vendas foram aumentando. Assim, na primeira semana de iFood, eu tive 2 pedidos, aí na segunda já foi aumentando, aí minha meta era 10 pedidos por semana, e isso foi só subindo. Chegou o Natal, que até então era a melhor época pra gente. Sim. Na Páscoa eu não costumava fazer nada diferente, o meu foco era realmente só pudins. Olha, eu tô aqui, inclusive, peguei já o meu celular
A empresa dele tem 5.794 seguidores, 146 publicações. Pelas fotos, gente, dá tudo água na boca. Daqui a pouco vocês vão ver umas imagens maravilhosas. Nós estamos aqui, uma sala bem ao fundo de onde é a loja do Wade. Wade, essa loja é o quê? É delivery só? Você serve aqui? Como funciona esse negócio? Aqui é para delivery e retiradas. Tá. Então as pessoas encomendam e pode consumir aqui. Ainda você não pensou nesse formato? Não, já pensei, mas eu ainda preciso organizar, não a ideia, mas financeiramente também. Tá, hoje, olha, a gente está gravando aqui num período próximo da Páscoa. E uma das postagens, uma não, tem várias aqui, do Wade, uma depois vocês vão ver aí. Vou mostrar só para ele, mas vai aparecer aí, olha, esse ovo de Páscoa de bolo de cenoura. Que ideia foi essa, então? Era pudim até então. Sim. Por que isso? Então, na verdade, teve um vídeo que viralizou de ovo de pudim. E um monte de gente mandou pra gente, falando que a gente tinha que fazer, que queria. E daí eu decidi, ok, vou fazer. Isso foi numa sexta-feira. No sábado eu já comprei as coisas, fui fazendo o teste, porque o ovo que viralizou, ele não é de pudim. Ah, tá. Você vai ver aí também. Tem um vídeo aqui, olha. É um ovo de Páscoa da casca branquinha, né? Ovo chocolate branco. Chocolate branco. E por cima um pudim. Mas o que tem aqui no meio é pudim também? Isso. O nosso é pudim também. Uau, uau. Isso. Por isso que viralizou, hein? Sim, o que viralizou antes do de cenoura. Do nosso era com bolo, brigadeiro branco e mousse de ninho. Certo. E o pudim em cima. Uau. Então a gente, como o nosso foco é pudim, a gente queria fazer um ovo de pudim, que o recheio também fosse pudim. Tá. Então, Mas surgiu esse ano essa ideia, 2023. Isso. Até então era o pudim, por exemplo, no Natal. Como que você adaptou a receita do pudim para a ocasião de festas de fim de ano? Como foi isso? Aí eu faço outros sabores. Tem pudim de chocolate, de cocada, zero lactose, fiz o de panetone com frutas cristalizadas. Mas, Wade, você contou no começo do programa que iniciou essa produção através de uma receita que veio numa panela de pressão. Como que foi, então, ir pensando nesses testes para, de certa forma, aperfeiçoar esse pudim para todos esses gostos e, claro, aumentar ainda essa cartela do que você tem a oferecer? Sim. Inicialmente, eu fazia pudim em forma de alumínio. Eu precisei adaptar isso para o delivery. Então, eu tenho a forma que é forneável, vai direto no forno, no banho-maria, e essa própria forma vai para o cliente, desenformar. Então, assim, eu aperfeiçoei a técnica para que ele não ficasse com furinho. Então, assim, tem várias técnicas para que isso não aconteça. Tanto o furinho quanto a calda amarga. E ao desenformar, ele sai inteiro, lisinho, sem furinho e gostoso. Nesse período de teste, quem ficou experimentando até dar certo, hein? Eu. Você? Sim, porque a gente estava em pandemia. Que delícia, hein? Então, assim, foi tudo com o que os clientes falavam que eu ia aperfeiçoando. Você ia aperfeiçoando conforme demanda também. Sim, você não faz de coco, você não faz de chocolate. Sim. Por aí? Exatamente. Nós estamos hoje num espaço, aqui é a sua loja, mas você mora aqui também, é isso? Isso, moro no fundo. Você mora no fundo. Quanto você teve que investir nesse processo de abertura de empresa, de comprar as formas diversas, de montar o balcão e tudo mais? Quanto você investiu? Quando eu comecei, eu só tinha o limite do meu cartão de crédito. Então eu ia comprando, conforme entrava, eu ia comprando mais. Tá. Aí, conforme foi crescendo, eu mudei da minha casa para uma outra e fui colocando o balcão, comprei uma geladeira nova para mim e depois uma geladeira pro pudim. Tá. E agora, com a Páscoa, que eu tive que comprar um forno novo e o balcão refrigerado para dar conta da produção. Sim. E hoje, a gente pensar naquele Wade que veio para Campinas em busca de uma oportunidade. Primeiramente, pensou numa colocação no mercado formal. Quem é aquele Wade que caminhou até aqui
e hoje tem esse olhar empreendedor? Sim. Muita coisa mudou, né? Primeiro que eu aprendi que não pode ter medo de empreender, porque o medo pausa muito a gente e faz a gente não crescer e ficar para trás. Então, tudo é um risco, tem que Sim. arriscar. No começo, sua mãe ainda falou, meu filho, aquela receita, você vai deixar o diploma de arquitetura para trás? Alguém foi contra ou não? Todo mundo falou, vai que é por aí. Como foi essa história? Não, minha mãe sempre apoiou bastante. Ela é a que fica mais feliz em ver meu crescimento e sucesso. Certo. E quando a gente fala em sucesso, e é difícil quando a gente menciona num programa de empreendedorismo, claro, a satisfação pessoal, mas também o retorno financeiro. Você tem um retorno financeiro hoje importante? Sim, inclusive muita gente achava que vender pudim não era uma profissão, um emprego. Todo mundo falava, nossa, mas dá dinheiro vender pudim? Aí eu sempre falava, eu tô pagando meu aluguel, eu saio, eu faço as minhas coisas, então dá dinheiro. Você consegue dividir essa questão de fazer as contas da casa e as contas da empresa, isso com você é tudo organizado? Porque às vezes a gente conversa com quem acabou empreendendo por necessidade, que foi o seu caso, não foi, eu quero ser um empreendedor e fez um planejamento anterior. Você consegue fazer essa divisão já? Hoje em dia, sim. Mas no começo, não. E como você aprendeu No começo a fazer eu isso? tinha só um cartão de crédito, então era tudo misturado. Aí depois com o MEI eu tive a conta PJ, então consegui já separar os cartões, as compras. E é tudo com planilha. Planilha de compra, tudo que eu vendo é planilhado para eu ter uma noção de quanto entra e de quanto sai. Mas você foi fazer algum curso para isso ou não precisou? Não fiz nenhum curso. Atualmente eu faço um curso que eu comecei em janeiro. Faço um curso de chef pâtisserie, que também está incluso inglês cultural e gestão empreendedora. Certo. Quando a gente pensa, então, nesse olhar que você tem para o futuro do seu negócio, o que você almeja? Eu almejo continuar vivendo disso. E só crescer e ter funcionários. Hoje você tem funcionários? Eu precisei contratar uma pessoa agora para Páscoa. Um freela, digamos assim. Isso. Tá. E eu tenho o meu namorado que me ajuda em tudo. Não é meu funcionário, ele mesmo. E não é seu sócio também? Também não. Tá. Ele costuma falar que ele é um voluntário. Voluntário. Entendi. Mas então, quando você fala, eu quero ter funcionários, eu quero ter o meu negócio, ver ele crescendo, hoje, quanto é a sua produção em quantidade, vamos supor, por semana? Assim, quantos? Então, não sei te dizer por semana, sei te dizer por ano, porque no final do ano passado a gente fez uma estimativa. Tá. Deu quase 1 tonelada de pudim. De pudim. Sim. Agora, com essa invenção do ovo de Páscoa, isso deu uma bombada, então, Sim, hein? com certeza. Sei lá, acho que 5 vezes mais do que eu produzia, eu tô tendo que produzir para colocar no recheio do ovo. Mas como surgiu essa ideia, né, de você estava vendendo bem pudim, sair daquele modelo tradicional para o modelo ovo de Páscoa? A gente sempre vê até os novos modelos, os mais arrojados, pelo menos que eu tinha visto, eram os recheados. Sim. Aí você escolhe o recheio, mas pensar num pudim. Então, como é o nosso foco pudim, a gente quis colocar isso Mas foi pra você Páscoa que pensou também. nisso? Não, foi o vídeo que viralizou, que é da Flakes Brasil. Aí você falou, por que não? Muita gente mandou pedindo e alguns perfis daqui de Campinas. Então na verdade você foi desafiado a fazer isso. Sim. Alguns perfis aqui de Campinas, de pessoas que vão em lugares para comer e divulga, postou e colocaram assim, aonde eu encontro em Campinas? E a gente comentou em todos eles. E um deles entrou em contato com a gente, fez uma proposta da gente divulgar com eles. Aí foi depois disso que as vendas só aumentaram. Só cresceram. Só cresceram. E quando a gente pensa nesse papel das redes sociais, tanto para você fazer esse relacionamento, esse networking, quanto para você efetivamente aumentar as vendas, o que isso tem a ver hoje quando você pensa no seu negócio e pensa ao mesmo tempo nessa grande vitrine? Sim, para mim é importante, as duas coisas caminham junto. Eu acho que não dá para você ter um negócio hoje em dia e não ter uma rede social, não ser ativo nela,
não divulgar, não interagir, não conversar com as pessoas, principalmente receber um feedback, mostrar para as outras pessoas que elas podem confiar no seu produto. Hoje você falou que você tem o pudim, o tradicional, chocolate. Isso. Tem sem lactose? Tem zero lactose por encomenda. Tá. Tem de cocada, de alpino, de Tem diet? ovo maltine. Diet ainda não. Diet ainda não, hein? Você que é diabético ainda não tem Sim, diet. ainda não. Tem de beijinho, de doce de leite, de churros. Então são vários sabores. E tudo foi chegando através da demanda do cliente. Poxa, você não faz isso, você não faz aquilo. Sim, quando eu percebi que não dava para ter só um produto, porque as pessoas que gostam de pudim também gostam de outras coisas, e para não enjoar também. Sim. Então, criança, por exemplo, gosta muito de chocolate, que atrai, então tem que ter essa cartela. Às vezes, então você, como se diz, a pessoa vem aqui, compra para ele, para o filho, para outro que gosta mais de churros, e aí você consegue não só vender um pudim, mas muitos. Exatamente. Wade, você falou dessa questão de não ter medo, né? Que inclusive essa é a maior dica que você deixa para quem está assistindo. Pensa em empreender, mas fala, ai, não sei se é isso, não sei se vai dar muito certo. Essa é a maior? Sim, principalmente assim, que as dificuldades vai fazer você ter ideias ou fazer você se movimentar. No ano retrasado, eu tive uma fase de poucas vendas no iFood. E isso fez com que eu buscasse outra forma de vender. Eu tinha um cliente que ele fazia eventos em condomínio. E eu comprei um carrinho e conversei com ele, falei, tem como me inserir? E eu comecei a fazer eventos em condomínio. Eu fazia até agora, na Páscoa, eu precisei parar para focar na produção, porque eu não estava dando conta. Ou seja, você também precisa estar pronto para se reinventar. Sim, com certeza. Eide, parabéns pelo Obrigado. seu trabalho. A gente espera poder voltar aqui em uma outra oportunidade em que tenha, com certeza, crescido muito mais a sua loja, os seus métodos. Parabéns mesmo. E apesar de ser diabética, vou te dizer, eu amo um pudim. E daqui a pouco vocês vão ver aí alguns clipes, algumas coisas. Depois a gente tem as dicas de livros que vão te inspirar, de filmes. E eu volto daqui a pouquinho contando mais uma história inspiradora. Até já! A gente começa falando do livro Gestão da Gastronomia, Custos, Formação de Preços, Gerenciamento e Planejamento do Lucro. Ele é um guia pormenorizado para os empreendedores do setor de alimentação e de gastronomia gerirem seu negócio com segurança. O objetivo na explicação dos fatores a considerar na constituição e na manutenção do estabelecimento, este livro demonstra os custos, a formação de preços e o planejamento de lucros por meio de tabelas de cálculos que permitem acompanhar todos os passos da gestão de uma iniciativa do segmento. Com esta publicação, o Senac São Paulo reafirma o compromisso com o empreendedorismo, fornecendo subsídios imprescindíveis para garantir o bom desempenho de empresas de diferentes portes, atuantes em uma das mais importantes áreas do comércio e de serviços. Pense simples. Em um ramo tão saturado quanto o dos restaurantes, é preciso saber inovar para chamar a atenção. Neste livro você vai aprender como o fracasso pode moldar a mentalidade para o sucesso, o que compõe o DNA inovador, qual é a lógica da simplicidade para estimular a inovação, a importância de ser ágil e leve para se manter o alto potencial inovador, a não acreditar no sempre foi assim,
Aprenda o método do negócio simples com o Gustavo Caetano, que começou a empreender quando tinha apenas 19 anos e uma ideia. Esse cara conseguiu construir uma das empresas mais inovadoras do país e agora ensina tudo sobre inovação em 184 páginas. O filme Soul Kitchen é um desses que nos mostram que nem tudo está perdido. Zinos é dono de um restaurante, mas assim como os negócios não estão indo bem, sua vida pessoal está em crise. A namorada decide se mudar para Xangai. Seu irmão acaba de sair da prisão e ele pensa seriamente em deixar tudo para ir atrás da mulher que ama. Porém, pouco antes de abandonar o restaurante, Zinos contrata um excelente chefe que dá um novo frescor e maior refinamento para o cardápio. Ao mesmo tempo, contrata um DJ que transforma o restaurante em um lugar muito mais alegre. Ou seja, será mesmo que vale a pena jogar tudo para o alto? E neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente continua falando de empreendedorismo, esse sabor de doçura, de delícia. Agora a gente veio aqui até o espaço da Jéssica. Ela está aqui junto com o marido, empreende em casal, aqui desde dezembro de 2022. Mas essa história, ó, começou há muito tempo. Jéssica, a produção já me passou que esse não é o seu primeiro empreendimento. Quando você se viu uma pessoa empreendedora? Foi por necessidade mesmo, né? Quando a gente veio para Campinas, logo que minha segunda filha nasceu, a gente precisou que eu buscasse uma outra renda para estar ajudando em casa. Vocês eram de onde? Eu sou do litoral e o meu marido aqui do interior mesmo. Tá. E aí eu me vi com 2 crianças precisando gerar uma renda, né? E aí eu resolvi trabalhar com roupa infantil. Então eu comecei mesmo com a roupa infantil que eu vendia pela internet. Tá, olha, a gente está inclusive numa rua movimentada, às vezes você vai ouvir um ônibus passando, um veículo passando, é porque a gente está aqui numa das principais avenidas do Jardim Campos Elíseos, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Você trabalhou com essas roupas infantis por quanto tempo? Por quase 10 anos. Quase Foi 10 anos. De 9 a 10 E o que anos. aconteceu que você decidiu parar? Veio a pandemia. Pandemia. Daí ninguém mais queria comprar roupa, porque estava todo mundo em casa, foi logo aquele estouro mesmo de pandemia. E daí eu falei, e agora, né? Porque... Mas você ia na casa das pessoas vender essas Não, roupas ou a era gente pela vendia internet? pela internet. Tá. A maioria dos meus clientes eram de fora mesmo, então a gente mandava mais pelo correio mesmo, né? Mas acontece que ninguém mais queria comprar. Até Ninguém mesmo... estava saindo, E né? também as pessoas estavam com medo de gastar, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então as pessoas estavam ali poupando para comprar coisa de mercado, de insumo. E roupa já virou um outro plano, né? Sim. E aí eu falei assim, eu vou precisar me reinventar. E aí foi quando eu resolvi lembrar lá da minha infância, de quando eu ficava ali no meio da minha avó, da minha tia, do meu pai, que já eram empreendedores aí do ramo alimentar, né? E aí eu resolvi começar a fazer ali no condomínio mesmo que a gente morava, alguns pirulitos de chocolate, estava aproximando de Páscoa. Aí, A pandemia foi março, abril? Foi. Aí logo era Páscoa, né? Mas a princípio eu pensei de ser um complemento mesmo, pra gente poder comprar alguma coisa em mercado, pra não faltar, né? Nada ali nem pra nós, nem pras crianças. Sim. Foi de forma despretensiosa. Tá. E mesmo com esse isolamento ali no condomínio, fez sucesso. No condomínio fez. O pessoal, graças a Deus, sempre gostou. E aí dali eles começaram um a falar pro outro. Aí começou a expandir um pouquinho para fora do condomínio, começou a surgir uns clientes de fora. E aí foi escalando, né? Tá, então no começo eram pirulitos de chocolate. Pirulitos de chocolate. E daqui a pouquinho, inclusive, a gente mostra aí para você essa primeira ideia da Jéssica. Quando então o Júnior passou a fazer parte desse processo, desse projeto de empreendedorismo? Nós sempre gostamos muito de cozinhar. Mesmo não sendo uma ideia nossa empreender nesse ramo, cozinhar a gente sempre cozinhou junto, né? Tanto eu quanto ele, a gente sempre gostou muito. E aí logo que começou também, ele trabalhava com reforma. E aí também ninguém queria que
as obras que ele estava em andamento, ninguém queria recebê-lo em casa, né? Porque as pessoas ficaram com medo. E aí ele também teve que se reinventar. Então ele falou, aí ele encarou comigo, ele falou, não, vamos junto. E aí ele foi começando a fazer alguns salgados, que daí já era a parte mais que ele dominava. Ah, então nessa cozinha afetiva que vocês mantinham, você era o doce e ele era o salgado. Isso, é assim até hoje. E trouxeram isso para os negócios. Exatamente. Um domina o salgado, o outro domina mais o doce. E como foi, então? E aí ele veio comigo, e aí ele começou a fazer também ali no condomínio algumas empadas, que hoje é um nosso sucesso, né? A gente é bem procurado por causa das nossas empadas. E aí a gente começou a oferecer, e aí foi crescendo, mas aí foi logo do começo mesmo, assim que surgiu a nossa empresa. Ele já veio comigo porque nós dois éramos autônomos, então nós dois precisávamos gerar essa nova renda, né? Sim, mas daquela Jéssica que vendia roupa e que teve que formatar o seu negócio para sobreviver, hoje a gente está aqui num espaço físico lindo. Obrigada. Daqui a pouco vocês vão ver, inclusive, detalhes aí. Como que foi esse saltar até para essa realidade de hoje? Foi difícil. Até hoje ainda é, né? É um desafio, porque tudo é muito gasto. A gente fala que qualquer coisa que a gente pensa em fazer é um valor até expressivo mesmo que vai. Aí, de quando a gente começou, nós permanecemos ali no condomínio por um período e acabou que ficou pequena ali, porque era uma cozinha de um apartamento, né? Sim. E coincidiu do proprietário pedir o apartamento que ele iria vender, e aí nós fomos para uma casa. E aí nós ficamos nessa casa, que inclusive é onde eu moro até hoje. Tem uma cozinha boa, e nós ficamos nessa casa aí por mais ou menos 2 anos, fazendo só delivery. 2 anos só delivery? Só delivery. E aí, ano passado, o meu sogro faleceu. E aí, o meu marido teve um imóvel que ele dividiu com os irmãos. E aí, essa parte, a gente falou... Eu acho que chegou a hora da gente dar um outro passo. Porque a cozinha lá de casa também começou a ficar pequena. A gente começou a trabalhar com alguns aplicativos de delivery. E também ficava inviável toda hora chegar a motoboy lá em casa para retirar. A gente preferiu separar um pouco o que era trabalho e o que era nossa casa, né? Sim, mas por que então não montar em um outro espaço apenas uma cozinha maior? E sim também um local para receber, para que as pessoas possam também se servir. Exatamente, porque os nossos clientes pediam, esses clientes que compravam já com a gente no delivery, eles sempre perguntavam, tem um espaço? Onde que eu posso ir? Quando que vai ter a loja? Era uma coisa que eles buscavam. E também porque era um sonho nosso, né? A gente ter um espaço que a gente pudesse deixar com a nossa cara, receber o nosso cliente, poder ter esse contato físico. Porque até então o virtual às vezes é uma coisa muito fria, né? E é gostoso a gente poder lidar com o cliente pessoalmente. Você falou que trabalhou com roupa durante 10 anos, tinha uma loja virtual. Isso. Inicialmente começou a vender no condomínio, né? Ali talvez grupo de WhatsApp, foi Exatamente. Isso? Grupo de WhatsApp. Em que ponto que vocês sentiram que precisava sair daquele espaço e que aí vocês passaram a ter o quê? Mantiveram uma vitrine virtual também para doces e salgados ou não? De que forma foi feita essa, digamos que, publicidade do que vocês fazem? Sempre foi através de foto. A gente sempre procurou tirar fotos atrativas que despertassem no cliente a vontade de comer, né? Fizeram algum curso para isso ou não? Nunca fizemos. Sempre foi por nós mesmo. E aí a gente, assim que deu, a gente investiu num celular melhor, que pudesse pegar um pouco mais, porque o alimento é muito visual, né? As pessoas têm vontade quando vê. E aí a gente sempre buscou mesmo fazer boas fotos, bons vídeos, pegar com a colher mesmo, para a pessoa despertar o desejo. Então isso a gente faz até hoje. Sempre quando surge um produto novo, ou quando sai alguma coisa lá da cozinha, a gente sempre pega e faz um vídeo mesmo para despertar essa vontade. Jéssica, inclusive foi através das redes sociais que a nossa produção te encontrou e a gente percebeu que na última Páscoa vocês inovaram com um produto que é o ovo de empada. Eu não sei empada de ovo, mas você vai detalhar isso pra gente. Como que é pensar em conquistar esse cliente inovando algo que é tradicional? Ou é o Júnior que vai me contar essa parte? Eu acho que ele pode te contar melhor sobre isso, mas apesar que eu posso te dar uma pincelada, né? Tá. Essa parte dos ovos salgados a gente começou lá no começo.
Desde aquele comecinho do pirulito de chocolate, quando ele entrou, que ele começou a fazer o salgado, eu me deparei com essa ideia na internet. Eu tinha visto um ovo de coxinha e eu sou muito da parte do visualizar e falar para ele, acho que dá para fazer. E aí ele pega comigo na ideia e a gente vai lá na cozinha e testa junto. E aí eu me deparei com essa ideia e a gente já tinha uma receita muito boa de massa de coxinha, que era da minha sogra. E ele dominava essa receita. E eu falei, vamos testar com a nossa, porque eu acho que dá pra ficar muito mais bonito do que esse que a gente viu. Porque, de fato, era um ovo legal, mas não era um ovo bonito, atrativo, né? E aí eu passei pra ele a ideia e ele dominou, que é o nosso sucesso nas Páscoas até hoje, já há 3 anos. Certo. E esse espaço aqui, você falou, inclusive, que vocês investiram um dinheiro, né? Que foi aí da herança do seu marido. Como que é hoje manter esse espaço? Como que é para vocês? Os dois agora, inclusive, são empreendedores, né? Como que é para vocês gerenciar esse negócio? Porque a gente sabe que por trás de cada receita tem precificação, tem como contas a pagar, contas a receber. Como que é isso no mundo para vocês? Pra gente ainda tem sido um desafio. Apesar, a loja é nova, né? A loja tem 3 meses, o ponto físico. Então, assim, o primeiro mês a gente errou muito. Até mesmo a quantidade de produto, a gente achou que a vitrine tinha que estar sempre lotadaça. E isso a gente percebeu que não, que é melhor a gente fazer uma produção menor, determinada quantidade, e aí conforme vai saindo a venda, a gente vai repondo para manter para o nosso cliente sempre a questão do produto fresco. Mas a parte administrativa, principalmente nesse ramo do alimento, é muito difícil de calcular. Aí a gente foi fazer uma mentoria, com um especialista mesmo na área de confeitaria, que nos deu um pouco essa visibilidade de como fazer a precificação, e aí isso nos deu uma direção melhor. Então hoje, com a loja com 3 meses, a gente está conseguindo gerir um pouco melhor essa parte financeira e de contas a pagar e receber. Mas é assustador, né? É um desafio. É muito diferente de produzir em casa e só anotar com certeza. As encomendas? Com certeza, porque agora é um outro aluguel, é uma outra água, é uma outra luz, né? Apesar de em casa a gente ter um aumento por causa dessa produção, mas agora separou, né? Ah, então vocês continuam produzindo na casa de vocês, ou é aqui? Não, agora a produção é 100% aqui. Tá. Em casa eu digo quando, por exemplo, a produção lá, tinha os freezer que ficava lá, a geladeira que ficava lá, então a conta de luz de casa sempre era um pouquinho mais elevada, né? Tá. Mas agora não, agora isso ajudou um pouco porque separou o que é realmente a conta da minha casa e o que é a conta da loja. Vocês já aprenderam a separar total ou às vezes acaba misturando um pouco esse dinheiro? Às vezes ainda acaba misturando, mas a gente tem progredido bastante. A gente tem conseguido já melhorar bastante em relação a isso. A contadora também nos ajuda, né? Ah, teve que contratar. Tem uma contadora. Vocês são MEI ou já são simples? A gente alterou agora, a gente foi pro simples. simples. Saímos do MEI. E qual que é a importância para você que tem já, inclusive, outras experiências em empreendedorismo, de fazer todo esse processo de legalização, porque a gente vê ainda que, apesar de todas as facilidades de ser um microempreendedor individual, ainda há alguma resistência. Sim, eu acho que é a questão da dificuldade, né? Eu me assustei até um pouco quando veio para cá a questão da burocracia de ter o espaço físico. Eu não achei que era tudo isso, até conversei isso com a minha contadora, mas se tem sim, até mesmo a questão de região. Tem regiões que podem produzir tal coisa, tem regiões que não podem produzir. Ao zoneamento. Exatamente, a questão do zoneamento. Então, isso assustou um pouco. Eu acho que isso é a parte mais chatinha do empreender. Mas vale a pena porque a gente tem que trabalhar certo, né? Tem que fazer o que é certo. Tá certo. Nós vamos bater agora um papinho também com o Júnior. Vai falar qual é a parte dele. Será que ele fica só na receita? Será que ele que cuida mais da parte administrativa? Já, já. E agora, então, eu vou conversar com o Júnior para ver qual é aí a parte dele desse negócio, Júnior. A Jéssica já me contou que você antes trabalhava com reforma e tal. Você sempre empreendeu, já foi CLT? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu já fui CLT, né? Eu trabalhei muito tempo com vendas. A minha formação, inclusive, foi de vendas, né? Então, eu trabalhei muito tempo com vendas.
Aí chegou um certo momento que no balcão de vendas a turma falava, rapaz, você é bom em tal coisa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz isso? E aí eu resolvi, então, apostar em mim mesmo e falei, vou seguir carreira solo aí, né? Muitas pessoas disseram até pra mim, cara, você é maluco, você tá com criança pequena, você vai sair da segurança do CLT pra você empreender? Você é maluco, não faz isso não. Só que a gente tem certeza do que a gente quer, do que a gente tem vontade e corre atrás, né? E deu muito certo. E por que você foi primeiro empreender com a questão de reforma? Qual era o momento? Você gosta desse segmento? Conta pra gente. Gosto muito desse segmento. Eu sou daquele jeito, daquele tipo de pessoa que sempre dá certo, que vai dar certo. Dá pra arrumar? Dá pra arrumar. Dá pra consertar? Dá pra consertar. Então eu sempre fui muito disso. Desde pequenininho eu desmontava muita coisa. Minha mãe falava, Júnior, para de desmontar, para de desmontar. E eu desmontava e montava. Então isso eu gostava muito. Então isso já estava meio que no sangue, né? E quando clientes no balcão chegavam, você sabe quem pode fazer tal coisa? Eu levantava a mão, eu posso fazer, porque eu já pensava em ganhar um dinheiro extra, né? E isso daí foi despertando. Mas você reformava o quê? Era móveis ou era casa mesmo? Casa, pintura, elétrica, hidráulica, fazia de tudo. Mas né? Você fez algum curso para isso ou não? Era no instinto mesmo? Nenhum curso, eu não fiz nada. Era dom. Exatamente. Tudo que eu queria fazer, tinha dúvida de alguma coisa, ia na internet, via como é que fazia e colocava em prática. E sempre deu muito certo. E em que momento que você percebeu que era preciso parar um pouquinho nesse segmento e trabalhar junto com a Jéssica? Na pandemia. O que aconteceu é que a pandemia ela fechou todas as portas. Então eu não conseguia mais atender ninguém, não conseguia trabalhar mais na casa das pessoas, porque todo mundo tinha o receio, né, da infecção, de contrair o vírus, né? Então fechou todas as portas, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, com 3 crianças em casa, aluguel para pagar, contas para pagar, o que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa. A Jéssica já tinha começado a pensar nisso, né, de levantar algum recurso através do que ela já tinha mais habilidade, que na parte dos doces. E aí eu falei para ela, vou tentar te ajudar naquilo que a minha mãe me ensinou, né, que é a parte do salgado. E deu muito certo. Graças a Deus, isso daí foi tomando uma proporção tão grande que hoje a gente olha assim e fala como que uma pequena coxinha hoje se transformou em várias coisas. Né? Inclusive, ela falou dessa questão de que vocês investiram um valor que você acabou recebendo como herança nesse negócio. Ou seja, é acreditar, né? É 100% acreditar. E eu falo isso muito para as pessoas também que querem investir, que querem fazer alguma coisa. Eu acho que antes de aplicar qualquer centavo, a pessoa tem que aplicar primeiro toda a fé nela mesma. Toda a vontade de aprender, toda a vontade de arriscar, toda a vontade de cair e levantar de novo, porque não é fácil. Então, eu e a Jéssica sempre demos a mão para o outro. No momento que um estava mais triste, um levantava o outro. E assim a gente foi indo e até hoje a gente faz isso. A Jéssica, inclusive, ela deixou bem claro essa questão da divisão, ela nos doces, você nos salgados. Mas e administrar esse negócio? Quem é que faz a conta? Quem é que faz o balanço? Como que vocês dividem todas essas atividades que envolvem o negócio de vocês? Olha, eu sou bem assim claro em dizer na questão da administração geral mesmo, eu deixo sempre na mão da Jéssica. Eu acho que mulher ela é mais detalhista nessas datas, né? Embora que tem muitos homens que são bons nisso daí, mas eu confesso que eu não sou muito bom nisso. Quem faz as compras? Eu e ela fazemos as compras. Juntos. Mas a administração da grana, do dinheiro, ela sabe mais, ela entende mais, ela se esforça mais do que eu nessa parte. Eu gosto mais daquela lá, na parte da cozinha. Eu gosto de administrar o peso do produto, a qualidade do produto que vai, como gerenciar a cozinha. Isso daí tá dentro de mim, eu consigo fazer bem melhor que ela. Não, bem melhor que ela não, desculpa. Olha, a Jéssica já reclamou aqui, viu, gente? Não é isso, é bem dividida essa questão, né? Porque eu gosto muito de estar lá dentro. E ela gosta muito de estar aqui fora, né? De atender o cliente, de gerir tudo isso. Então a gente conseguiu dividir sem briga. Não tem mas briga. e o seu lado vendedor? Meu lado vendedor, eu acho que tá lá dentro, sabe o que é? Preparando o produto certinho. Preparando o produto que vai, o copo certinho, o peso certinho, sem um cliente levar vantagem do outro, sem enganar ninguém, o produto certo, o sabor certo, o vencimento certo. Então, o meu lado vendedor é entregar aqui para o cliente o produto perfeito. O certificado. O certificado. Vai carimbado. Tá certo, a Jéssica falou, inclusive, de valer muito a pena, apesar de todos esses desafios que vocês têm enfrentado.
E claro, nas redes sociais, o sucesso foi, nos últimos tempos, aí, a questão do ovo de Páscoa de empada, né? Tem algum sucesso que dá para adiantar para a gente aí que vocês já estão bolando? Olha, por enquanto a gente está pensando na Páscoa já de 2024, acabamos de sair da Páscoa de 2023, já estamos pensando em alguns produtos diferentes e eu acho que vai ser mais sucesso ainda. Tá certo, então, muito sucesso para vocês. Viu? Muito obrigado. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode acessar youtube.com/TV Câmara Campinas, lá tem todas as entrevistas que fazemos aqui no nosso programa, também apareceu agora há pouco as redes sociais aqui do negócio que vende a empada, tem aí no Instagram, tem aí muitas fotos lindas, tem vídeos, olha, aproveite e até um próximo Ser Empreendedor.